te perguntando onde tu estava quando o AI-5 foi decretado e se tu sabia na época do impacto que ele teria na tua vida. Eu me lembro perfeitamente onde é que estava. Eu estava no quarto ano, não, terceiro ano da faculdade de Direito e eu andava já me escondendo na casa de um amigo meu que alugava um apartamentinho na escadaria da rua 24 de Maio. E era bem modesto o meu amigo e ele tinha umas camas de solteiro assim, estava sentado numa ponta de cama assim, entrou aquela voz sinistra assim daqueles locutores, sabe? Atenção, atenção, direitinho. Ele leu aquele negócio, nós nos olhamos, era o depois futuro advogado Ivalci Câmara. Deu M, Valci, deu M. Nunca vou me esquecer desse momento. Na época tu sabia, assim, o impacto que ia ter? Sim, porque nessa época já estavam acontecendo muitas coisas, não tão descaradamente como elas foram acontecendo depois, no sentido da violência do Estado contra a população, especialmente contra o movimento estudantil, contra os políticos democráticos. A gente já sabia, já tinha gente desaparecida, já até era pior, porque tinha rumores, assim, então assim, o medo, às vezes tu tem mais medo do rumor do que do fato mesmo, né? Aquilo tu não sabe o tamanho da brutalidade, então a gente já sentia aquilo, né? E na época tu já tinha bastante relação com a música, né? Sim, na verdade, eu até assim, participei mais do movimento estudantil a partir da música, né? De uma música minha, assim, ó. Vou pelos campos da minha terra sem patrão e sem espera, laçador de boa mão. Tenho o destino da boiada, rodo, rodo pela estrada, eu ando atrás, não sei de não. Essa música era daquele tempo, daqueles festivais, assim, aquelas músicas meio festivaleiras, assim, chacoalhava bastante. E fui muito bem sucedido, eu era um cara dura, de 18 anos, e tirei segundo lugar no festival, concorrendo com o Lupicínio, Hamilton Chaves, o Túlio Piva. E essa música era bem querida, ela dava umas cutucadas assim, como se fosse música de protesto, que se chamava. E a partir dali foram me chamando para participar, eu fui entrando no movimento estudantil, 68, 69, aqui na PUC, inclusive, né, que eu estudava aqui. E então a minha militância, né, que, digamos, do movimento, eu acabo entrando para grupos secretos, porque todos os grupos tinham que ser secretos, não podia ter grupo nenhum, então o grupo tinha que ser secreto. Isso chamava-se clandestinidade. E então, mas, na verdade, eu venho da música nessa direção. Por isso que eu digo, a minha carreira atrasou 10 anos. A minha carreira, eu já tive músicas gravadas em 68, fui finalista no Maracanãzinho, no Rio, e tudo isso paralisou, foi se retomado em 78, quando eu voltei do exílio. O senhor foi impedido, então, de levar adiante essa Totalmente. Totalmente. Conta... A minha carreira como advogado, como músico, e um outro aspecto que não interessa muito, mas assim, dentro da minha família, que era uma família que tinha uma grana, classe média, tinha farmácias, meu pai, meu avô vinham dessa tradição, tudo isso, e eu era o cara ali, era o único neto homem. Então, a parte da família, lado patrimonial, vamos falar, né? O lado musical, que eu estava me destacando legal, eu estava no Maracanãzinho com 19 anos, tô no disco lá com os 12 do Brasil, né? E o lado advogado também, que eu já trabalhava, no escritório do Dr. Afrânio Araújo, tudo foi pro saco. Mas saco total, se eu sair vivo tá bom para mim. E quando que o senhor percebeu que o senhor tinha que sair do Brasil? Bom, é que aí foi ficando muito complicado. Aqui fizeram cercos na casa da minha família, com um apartamento alugado, e negócio gravando toda noite. Seguiam minha irmã, adolescente, entravam dentro da casa da minha mãe. Seguiam meu pai quando ele pegava o ônibus para ir para Brasília. Sim, sim, sim. Não, chegavam lá, os coronéis e delegados aqui, ameaçando a minha mãe, minha irmã, ou sendo bonzinho, dependia do que eles estavam elaborando naquele momento. O senhor já Aí tinha tido amigos presos? Sim, sim, não, já estava tudo bastante claro. Vamos dizer, eu estava falando de 69 já, depois do ato 5, né? Que o ato 5 tira as garantias individuais, né? Quer dizer, não existe mais direito no país, o direito é a violência. Quem tem a violência impõe o seu desejo. E então,
foi percebendo, fui morar em São Paulo, fiquei morando em São Paulo durante o ano de 70, já em clandestinidade bem pesada, muita perseguição, muitas vítimas, é um ano muito duro lá. E chegou um momento que o grupo que eu participava, que chamava-se VAR Palmares, né, que é o grupo onde participava também a presidenta Dilma, ele foi praticamente dizimado, muitos presos, muitos torturados, meninada. Eu mexia com o movimento estudantil, colégio de aplicação, e foi todo mundo, Bete Mendes, Pércio Arida, Pedro Farcas, pessoas que depois se destacaram, né? Pode contar um pouquinho como é que foi essa participação no VAR Palmares, como é que se deu essa Não, atividade? é assim, a VAR Palmares foi uma união de vários grupos regionais, né? A partir de 68, 69, de 7, 8 províncias, formaram um grupo, que era um grupo, em matéria política, era uma mistura de um partido socialista, comunista tradicional, misturado com uma coisa meio guevarista, meio, não vou dizer hippie, mas meio libertária, assim, meio, tudo era meio bacana, parecia um pouco de festa no começo, né, em 67 e tal, serenata e roda de samba e toda essa geração que vem da geração dos Beatles, né, a geração da camisinha, do amor livre, do anticoncepcional, da liberação do baseado, então é uma geração... tem muita gente que adoraria ter nascido naquela geração, né? Então, é uma geração que fez muitas transformações mais nos costumes, não tanto na política, né? Mas nos costumes, nas relações sociais, afetivas. A própria Igreja Católica teve uma mudança brutal com aquele Papa maravilhoso, o João XXIII. Então, a gente foi entrando nesses grupos, a gente não sabia bem que a coisa ia virar o que virou, entendeu? Que a gente ia ser tratado de uma maneira... a ponta de fuzil, a ponta de tortura, a ponta de choque elétrico, pau de arara, cadeira de dragão. Uma ideia de força armada, assim, Sim, os grupos falavam disso, alguns tentaram fazer coisas, inclusive ações militares, roubar banco, roubar explosivos, fazer um grupo guerrilheiro, né, no Araguaia, por exemplo. Teve várias tentativas, todas mal sucedidas, ou por incompetência desses grupos, ou também pela violência, né? Foi o caso do Araguaia, onde até hoje tem 70 e tantas pessoas desaparecidas, né? Até os corpos foram destruídos para não deixar vestígio. Não tem um papel, não tem um documento, não tem uma cruz, não tem um familiar que possa enterrar o seu... Pessoas aqui, né? O Raz aqui de São Leopoldo, que era dirigente da Faculdade de Medicina da URGS, o Silon de São Cepé, enfim, o Ico Lisboa, aqui do Colégio Julim, esse era meu companheiro também, meu amigo. Enfim... O senhor acredita que talvez as manifestações artísticas fossem uma arma maior? Digamos assim, na vida social, tudo soma, tudo empurra para algum lado, né? A música, ela alcançou uma exposição maior, porque ela é uma coisa popular. Tinha a televisão, que multiplicava isso para o Brasil inteiro. Havia uma geração maravilhosa de compositores, como Dori Caymmi, Sérgio Ricardo, Edu Lobo, imagina. E havia os mais antigos já que já vinham da Bossa Nova, o próprio Vinícius. Aí acontece os tropicalistas, como Caetano, Gil e o Chico Buarque, que vem da tradição da música brasileira mais tradicional. Então, foi uma conjunção, né, esplêndida, assim, e o movimento estudantil se apoiava muito, eu nem diria que na música, mas na reunião de pessoas que a música provocava, né, milhares de jovens cantando, e em auditório, em São Paulo, no Rio, aquilo era uma informação que corria em todo o país. Tinha os centros livres de cultura da UNE, onde o teatro era muito importante também, com toda uma geração teatral. Mas tinha todos os grupos, por exemplo, de artes plásticas de São Paulo, que depois foram muito perseguidos, de arquitetos e pintores. Então, tudo ajudava nisso, né? E quando o senhor foi obrigado a se afastar dessa união toda, quando o senhor foi ao exílio, né? Como que foi? Eu fui me afastando disso já antes, quando eu vou passando a clandestinidade. Eu não posso mais aparecer, não posso tocar, não posso andar com meus amigos, não posso ver minha namorada, não posso ir na casa dos meus pais. É tudo maluco, é um negócio. A clandestinidade é a pior coisa que tem.
Não sei, claro, a prisão com tortura é uma coisa espantosa, mas o exílio, por exemplo, tu vive no exílio, tu te vira, tu vai para a escola, tu tem um trabalho, tu namora, tu tem filho, tu tem documento, tu canta, dorme. Não te perseguem lá. É chato o exílio, ele é uma sensação de perda 24 horas por dia, mas tu vive, enquanto que a clandestinidade, que eu já fiquei 2 anos aqui clandestino, é como a não vida. Né? Tu acaba não falando mais com ninguém, não podendo, tu vira um fio desencapado. Tu é o fio desencapado. Então, tu para não incomodar teus amigos, familiares. O clube, o pessoal da pelada na PUC, que a gente jogava, o time da PUC aqui nosso era bom. Jogava no Parcão, que era um negócio abandonado, lá um campo descampado. Nada disso rola mais, entendeu? Nada. Roda de viola, ir no cineminha, namorada, não sei aonde, fim de semana na praia, Santa Catarina. Nada, não tem mais nada. Tu vira tu é um bichinho te defendendo 24 horas por dia. Tu só pensa nisso. O exílio, o senhor consegue encarar ele como, talvez, como um alívio para isso? Sim. Foi essa a sensação que eu tive quando cheguei no Chile. Além do que, cheguei num país democrático. Em seguida, o presidente Allende tomou posse. Vi aquela multidão na rua, cada um falava o que queria, o que dizia. Enfim, liberdade total de todos os aspectos da vida comum ou da vida política. Foi assim, porque além do que eu não conhecia isso. Eu não conhecia nem de antes aqui, não tinha, eu já de adolescente já estava no meio da ditadura, a ditadura começou em 64. Então, foi toda uma descoberta, é uma sensação grandiosa de alívio. No meu caso, que a gente estava ameaçado de ser pego pelo Fleury, por não sei o quê, pelo Oban, pelo Ustra, a gente vivia no limiar da prisão, da mutilação, da tortura, da violência psicológica também, né? Tu tem que, por exemplo, sofrer tortura e calar a boca para proteger outros companheiros. Ou entregar um endereço, achando que não dá nada e depois deu alguma coisa. Enfim, é todo um arcabouço, uma coisa espantosa, assim, que até hoje, por exemplo, até hoje eu estou pensando nisso. Eu ainda vou escrever um artigo sobre o que é a clandestinidade, no sentido mais até quase psicológico e da vida de relações, né? É uma coisa brutal. A gente tem que ser jovem, tem que ser meio maluco, entendeu? Não é uma coisa normal, assim, a clandestinidade daquele jeito, onde tu sabia que eles imediatamente iam te colocar sob os graus de sofrimento extremos, né, de tecnologia de sofrimento adaptadas do mundo todo, da guerra da Indochina, da Argélia, aquilo sistematizado, organizado, transformado em aparelhos, com a voltagem regulada, com o médico te cuidando para tu não dançar. Então, tu sabia que era aquilo. Né? E lá no Chile o senhor se chegou a se sentir mais tranquilo? Então, muito tranquilo, totalmente. Mas e como é que o senhor se sentiu daí quando lá aconteceu? Bom, lá aconteceu de novo. Então, só para dar um pouquinho do quadro assim, lá eu entrei para a faculdade, legalizei minha documentação, ganhei a carta de erradicação, né, de residência, ganhei bolsa de estudo, ganhei assistência médica, dentária, consegui trabalho na Flax. Como é que o senhor foi para lá? Eu fui de ônibus, fui pipocando de ônibus aí pelo interior da Argentina, trocando tudo com documento bem falso, bem ruim. E após porque quando todo mundo vai preso em São Paulo, a minha situação fica insuportável. Eu passo várias noites dentro de ônibus, indo e voltando. Pra não ficar no mesmo lugar. Eu tinha que ficar em algum lugar. São Paulo é frio de noite, tu tem que cochilar um pouquinho. Então eu ia até o Tucuruvi e voltava, Vila Guilherme e voltava. Aí os motoristas, quando eu descia, faziam assim para mim, sujeira. Te cuida. Eu sabia que era algum rolo, que eu era um rolo ambulante ali. Então, é um pouco indescritível isso, né? É um pouco indescritível. Acho que se houvesse um grande romancista, contaria isso, sabe? Uma coisa gorda. Numa música não dá certo, é pouquinho. E é um assunto chato para a música também. Mas lá no caso lá no Chile, daí o senhor sentiu esse alívio, mas aí logo depois também ocorreu o golpe lá.
Então eu estudei, trabalhei, conheci, reconstruí minha vida, jogava futebol, tinha grupos disso, fazia shows, fazíamos shows contra a ditadura do Brasil. Viver, né? Voltei a viver com grande intensidade e com grande novidade. O idioma, a cultura, a música, a comida, mariscos, vinhos. Tu acordar na cidade tem a cordilheira, assim, sabe? Te olhando lá na nevada, assim, friozinho, 5 graus. E amigos que iam saindo e voltando, iam se salvando. Tiveram outros Claro. amigos aqui do Brasil que foram Sim, para o mesmo lugar que eu. eram mais de 6 mil brasileiros no Chile. É um negócio, muitos aqui de Porto Alegre, inclusive. Então, tá tudo maravilhoso, mas a situação vai realmente piorando muito e chega o golpe de Estado, né? A nossa casa foi invadida às 8 horas da noite, já do dia 13. Eu tinha retirado a minha namorada, a esposa do meu amigo e o filhinho e levei-os para um lugar, para uma outra família chilena que nos escondeu lá. Mas ele ficou lá, de Porto Alegre, aqui o Bob. E foi imediatamente sequestrado, foi para o Estádio Nacional. Sofreu tudo. Eles já chegaram com o caminhão para roubar tudo também, roubaram tudo que havia no apartamento. Os nobres democratas chilenos, sargento e tenente, não sei quanto. Então, claro, aí aconteceu isso, a gente daquela vida maravilhosa, alegre, além do que o povo chileno era muito querido, ele é muito querido, mas ele era mais querido com a gente, nos ajudava, alguma dificuldade, não, dorme aqui, manda vir não sei o quê, resolvia coisas, entendeu? Muito solidário, uma coisa... Conheceu muito a realidade do Brasil, eram muito informados, eram muito politizados sobre a história do Brasil. Então, claro, aí vem e com essa situação que invadiram a nossa casa, outros brasileiros ficaram vivendo ali meio na insegurança, mas aguentaram um tempo. Nós não, foi uma coisa... Foram atrás de vocês porque vocês eram brasileiros. Sim, uns vizinhos tinham bronca da gente ali. Eles faziam assim de manhã cedo, quando estava o golpe em marcha. Eles, lá da outra janela falavam assim, peraí... Eles entregaram... Foram lá e disseram, tem um bando terrorista aqui, estão armados até os dentes, são os brasileiros malucos, entendeu? Aí tem o menino, é a música Pequeno Exilado, né? Que conta a história do menino, a música que eles gravou. Né? Navegas. Pode ir, o senhor pode ir. Vamos ver se eu sabe. Navegas, lá do outro lado do oceano. Na palma da mão já carregas 20.000 léguas de sonhos, seguindo teu pai que te leva a bordo dos teus 9 anos. Pequeno exilado sem pátria, navegas teu barco de engano. Por aí vai. E aí vocês... Claro, aí eu cuidando daquelas 3 pessoas, escondido, o meu amigo no Estádio Nacional. O melhor era sair também de novo. Não, claro, assim, o segundo informativo dos militares. Primeiro assim, demos o golpe, tá? Aquela conversa. O segundo era assim, quem conhecer terroristas cubanos e brasileiros entrega imediatamente, assim, direto contra a gente, entendeu? Bom, enfim, isso aí é uma história muito comprida e complexa. Em geral, as pessoas foram se enfiando em embaixadas, né? Muitos, centenas e centenas. E esses que foram sendo sequestrados e presos, por exemplo, o Dirceu Messias, que está aqui em Porto Alegre até hoje, foi preso no Ginásio Chile, no centro da cidade. Ele esteve com o Vitor Jara, com músico, vivo ainda, né? Então, esses foi um processo muito mais demorado, os que estavam realmente presos, porque eles tiveram que ser negociados com a embaixada, com a Acnur das Nações Unidas, com a igreja, com os refúgios da Igreja Católica, da Igreja Ecumênica, com o embaixador sueco que salvou muita gente. Então, foi todo um processo e gradualmente os brasileiros foram indo embora. Ninguém ficou lá, não ficou nenhum brasileiro, ficaram os mortos, né? Desde antes do golpe até depois do golpe. Desaparecidos são uns 8 brasileiros que não voltaram do Chile. O senhor foi para a embaixada também? Ou não. Eu, como tinha toda essa documentação boa de trabalho e tudo, apesar de ficar clandestino, escondido,
Porque assim, tu não podia sair na rua. No primeiro dia, tu podia sair 30 minutos. No segundo, 35. Ao meio-dia, 1. E a ordem era atirar na cabeça. Qualquer coisa que se mexesse na rua de noite, então, era metralhadora. Então, era o chamado toque de recolher, né? E aí começou a faltar comida, começou a faltar água, enfim, aí foram abrindo um pouco aquilo para a pessoa se abastecer, comer, levar ferido, o pessoa doente no hospital, tava uma coisa meio de louco assim. Então, eu aguentei, porque eu tinha que tirar esse meu amigo do estádio. Eu tinha que proteger aquela criança, entendeu? Que é meu amigo até hoje, é um músico, mora na França, o Charles. É o menino. É o menino, o pequeno exilado, filho do casal aqui de Porto Alegre. E finalmente a gente conseguimos tirar a Vânia e o Charles e colocar num refúgio da igreja evangélica. Então eu consegui lá com a senhora que nos escondia, ela tinha lá uns caras no centro que ela trabalhava, uns advogados, conseguiram um laissez-passer para mim de 24 horas. E um dia ela chegou e me disse, te arruma que amanhã de manhã tu vai, tá aqui, tem uma passagem aqui. Me botou numa van para Mendoza. Eu fui eu e mais 11 freiras. Fomos para Mendoza. Aí começou outro capítulo. Aí já na Argentina. Novamente, então saiu da clandestinidade. Sim, porque na Argentina tinha acabado a ditadura do Onganía, que durou 6 anos. E tinha começado o governo peronista. Redemocratizou o país, teve ali os presidentes transitórios e, por fim, entra o presidente Perón. Justamente o presidente Perón decreta uma anistia de trabalhadores dos países fronteiriços. Então eu vou lá na fila, digo, eu sou trabalhador brasileiro, quero o documento. Eles me dão o documento de radicação na Argentina. Quanto tempo que o senhor ficou no Chile? No Chile eu fiquei 3 anos, na Argentina 3,5. Mas entre o golpe ter sido instaurado e o senhor ter ido embora, foi quanto tempo? 2 meses. Então, aí consegui de novo documentação. A minha companheira tinha vindo antes, que ela tinha passaporte. Eu nunca tive passaporte nesse momento. Esse era um grande crime que a ditadura fez. Deixou todos os exilados sem passaporte. Então isso criava um problema de sim, não. Tu não consegue sair de onde tu tá. Então tu fica louco de medo do que vai acontecer onde tu tá. Né? Então, isso é uma coisa, é um crime assim jurídico horroroso, que nem a ditadura da Espanha fez depois daquela guerra civil. Ela continuou dando passaporte. Então foi uma coisa, isso incomodava muito, por isso que eu sempre falo no documento, consegui o documento. O documento é quando tu pode passar a existir, senão tu vira o quê? Não sei o que é virar na Argentina, um turista clandestino, uma coisa de louco. Mas lá, de novo, democracia, trabalho, eu já trabalhei jornalista, fiz muitos freelas em vários jornais, comecei a dar aulas de violão, comecei a tocar de noite, tocava em verão, eu tinha uma banda de carnaval nos verões. A minha companheira, a Nana Chaves, também trabalhava e fomos cantando, mantivemos o grupo antigo do Chile de música de denúncia. Nunca abandonou a música? Não, ao contrário, aí eu me dediquei mais porque eu consegui entrar no Conservatório Municipal de Buenos Aires, maravilhoso, bem no Centro Cultural São Martín, na Corrientes, e voltei aos meus estudos de música erudita que eu tinha tido em Porto Alegre quando era bem garoto, 9, 10, 11 anos. Com isso eu aprendi muita música, organizei um pouco a bagunça que eu tinha de violeiro, de tocar sambinha nas esquinas assim, madrugada e cachaça, aquele negócio todo ali. Não, para aí, vamos lá, contraponto, harmonia, canto, violão, me ajudou muito, me deu uma forma assim para meu conhecimento musical e a minha prática. E foi muito bom. Trabalhei nessas coisas que eu falei até que de novo vem o lance. Mas lá não teve essa perseguição como teve no Chile. Porque a Argentina não aceitou nenhum exilado. Todos que passaram por lá, que vinham na Embaixada de Santiago, a Argentina chutou para a Europa, para o Panamá, para o México. Ficou um pequenininho grupo desses que tinham entrado como turista. Eu entrei como turista. Saí do Chile com meu documento verdadeiro, o Raul, e entrei, turismo, 3 meses. Fiz a minha companheira também. Então tinha lá 3 casais que as meninas tinham 2 nacionalidades, eram netas de argentinos.
Então ficou uma coloniazinha brasileira lá, que foi ótima também. Reencontrei todo um grupo de estudantes de medicina recém-formados aqui da URGS, que começaram a fazer residência psicoanalítica lá, que hoje são esses médicos aí e tal. E então se formaram vários núcleos, assim, o grupo dos exilados, o grupo dos médicos, o grupo da faculdade. Então foi muito legal também. E a Argentina é um país também, não vou falar Argentina, vou falar em Buenos Aires, que é um mundo à parte, né? Não é Argentina. E também estudei muito, aprendi muito, dei aula, cuidei da saúde, até que a minha família aqui conseguiu no Supremo brasileiro a prescrição da minha pena, né, que não queria dar para eu estava condenado a 1 ano em São Paulo e a minha prescrição não ia acabar nunca, né? Eu tinha que ter sido prescrito em 1 ano. Eu fui condenado em 71, eu tinha que ter voltado em 72 já, pelo menos. E o senhor ficou na Argentina até... Fiquei 7 anos esperando a tal da prescrição da pena, né? Que foi uma brutalidade feita. Só voltou? Só voltei com a prescrição, mas também voltei, eu poderia não ter voltado. Poderia ter ficado lá. Só que lá teve o golpe de Estado e a situação, apesar de não ser agressiva contra nós, era muito ruim, era muito inseguro, porque tinha uma violência na rua, assim, os cadáveres. Se encontrava um cadáver na rua. O que foi feito na Argentina. Senhor, né? Hã? Terceiro do senhor, né? Eu passei pelo AI-5, pelo Pinochetaço e pelo Videlaço. Então, e a gota d'água foi que um dia eu estava chegando em casa, tinha descido do metrô, caminhei até em casa. Quando eu ia entrar em casa, assim, veio um Ford Falcon, aqueles verdes. Quando ele veio, e veio um cara caminhando, assim, um cara na calçada, às 5 da tarde. Aí dá aquela freada, assim, abre as portas, pula 4 caras com essas armas de caça, assim, de cano duplo, sabe, cortado. E o cara, eu tinha a impressão que ele tinha tirado um cigarro e ele vinha me pedir fogo. Digo, mas uns 4 segundos a mais, eu estou falando com o cara, quando ele chega. Na porta da minha casa, não sei que cara tinha o cara. Digo, tá assim, era assim a coisa, entendeu? Isso era o dia inteiro. Tem um amigo meu que morava comigo em Santiago, meu amigo ator, ele ficou 7 anos preso sem nunca ter sido, não disseram para ele por que foi preso. Ficou 7 anos detido. Aqui de Porto Alegre, o Flávio Kutz também ficou 6 anos sequestrado, preso, sem processo, sem nada, sem advogado, sem nada. Ficou lá e um dia assim, agora tu vai embora. Isso é a coisa mais louca pro preso, é te mandar embora sem ter te julgado, porque ou me condena ou me absolve, né? Mas paguei aqui 7 anos por nada, é uma coisa revoltante, né? Então, a gente queria muito vir embora. E, por casualidade, nesse momento, a minha esposa tinha engravidado, então ela já estava com 4, 5 meses e chegou a prescrição, então a gente veio. Foi assim, então aí, novo capítulo. Como é que foi essa volta pro Brasil, assim? Você foi preso, né? Fui. Quando chegou aqui. Fui preso. A primeira pessoa que estava no vidro do aeroporto me esperando era o delegado Pedro Selig. Ele meio que te perseguiu, assim, tava te esperando. Sim. Mas aí a turma que tinha ido lá me receber, era um domingo, tinha um almoço, era um domingo tinha um almoço, tinha um Grenal, me lembro. Não deixaram ele me levar, então meus familiares lá chamaram ele e disseram, não, ele vai lá segunda-feira, ele se apresenta. Nós damos uma garantia, o cara vai chegar do exterior depois de 7 anos, vai fugir, vai se esconder em Canoas, em Alvorada, tá maluco, né, com a mulher grávida. E assim foi feito, só que quando eu fui lá, me pegou e me deixou lá uns 15 dias. Entendeu? O senhor chegou a ser torturado? Não, tortura física não. A tortura principal era psicológica, as ameaças, que o Fleury estava me esperando em São Paulo, que eu era o único da Var Palmares que tinha escapado de São Paulo, que ele tinha muita gana de mim, não sei o quê, que eu sabia muita coisa. E de noite eles me acordavam para escutar a tortura dos presos comuns, que é considerado uma das piores torturas que tem, escutar o outro. Eu falei, mas por quê? Da 1 às 5? Mas por que é da 1 às 5? Porque não tem jornalista. Essa era a explicação do horário. E por que tu não foi torturado? Não, porque a situação política não dava. Eu já tinha chegado legalmente, prescrito. Esse ano mataram gente em São Paulo ainda, né? Mataram 2 operários, o Manuel e o outro lá, que eu não lembro o nome agora. O ano anterior foi o jornalista Herzog, 76, né? Então, ainda havia esses setores violentos, ainda estavam tentando não deixar que a abertura
se completasse e avançasse, né? Eles vão até o atentado do Rio Centro em 81. Ali eles se desmascaram completamente, né? Então, o dramático da chegada é o seguinte, o Pedro Selig, eu cheguei com a minha esposa grávida, ele tinha torturado ela pessoalmente. Ela teve que falar com ele ali. Isso chama-se, a gente chama de revitimização. É uma das maiores crueldades que tem também, né? Tu ser obrigada a falar normalmente com o teu seviciador, entendeu? Ela foi muito seviciada lá em 70. Quando eu fui para São Paulo, ela ficou aqui, acabou sendo presa aqui, sequestrada e torturada. Então, isso é um sofrimento que as palavras não tem adjetivo, não tem advérbio que mostre isso, né? Porque ela encarou com coragem, bacana, normalmente. Tratamos bem esse cara, normalmente, né? Mas a gente tem muita raiva dentro, podemos dizer que temos até ódio. Mas como a gente tem uma educação democrática, respeita até o bandido, né? O bandido tem o direito de ser respeitado como cidadão. E esses são bandidos que estão aí até hoje, não foram julgados, estão cobrando aposentadorias, deve estar rindo da gente, né? Isso é um problema que o nosso país tem até hoje. A impunidade dos torturadores que estimula a violência atual. O policial de hoje, mas o coronel nunca pegou nada, eu vou pegar o Amarildo e a Cláudia. E assim, pensando depois de tudo que o senhor já passou nessa época, o que o senhor tem a dizer sobre esses pedidos de intervenção militar que alguns opositores do governo fazem atualmente? Muitas pessoas que não passaram por essa fase. Eu acho que tem duas situações. Tem pessoas que não sabem o que estão dizendo, né? São os inocentes, que é o que aconteceu muito agora. Agora tem muita gente arrebanhada na base da mídia monopólica, né? Que é uma coisa que vocês vão enfrentar na profissão de vocês, né? Tem 4 grupos que dominam a opinião pública no Brasil, e não tem nenhum contra. É tudo de um lado só, é o Joãozinho do Passo Certo. É Folha, Globo, não sei o que. Então tem muita gente, inclusive eu acho justo, que são reivindicações justas. Eu não gosto da corrupção, sou contra a corrupção, sou contra a violência. Tem muita coisa que tem que ser mudada no Brasil. Então arrebanha essas pessoas. Aí eles fazem um sopão de várias coisas misturadas. Aí começa a esperteza do manejo político, né? Da utilização política, de reclamações justas que estão vindo desde 2013. E tem os bandidos que estão aí no meio, né? Que, bom, são gente brava mesmo, gente pesada, gente que não vacila em aplicar choque elétrico. Então são nostálgicos da violência, de quando não tinha oposição, era tudo um pensamento único, imposto, né? E no meio disso tem os políticos que também procuram faturar, ocultando que eles, na verdade, são aquilo também, né? Porque eu vi, por exemplo, um político lá de Minas Gerais que está cheio de denúncia, ele vai acabar na Lava Jato, né? E vai acabar dando discursinho lá, pedindo impeachment da presidente. Mas é o senhor que vai ser o presidente depois? Mas como assim? Você não tem vergonha na cara de estar aí posando de democrata, de bonzinho? O cara aí, esse aí, cheirador esse do aeroporto, o balaio, a feira é livre. É o Aécio Neves que eu estou falando. De tudo que o senhor passou, da tortura psicológica, enfim, esse pedido de que as pessoas não dizem claramente que elas querem que isso volte, né? Mas muitos dizem, né? Um deles estava na manifestação, o Tralli. Ele estava lá, com um fuzil, não viu um de terno branco assim, com um fuzil? Ele mostrava o fuzil lá em São Paulo. Tinha um deles, o delegado Tralli. Que sentimento que isso traz em você aqui, no caso, passou realmente por isso? Não sei, quer dizer, a minha geração é uma geração que se divertiu muito na vida, entendeu? Foi muito vitalista, muito rebelde, muito sem vergonha, muito informal, muito arriscava, era maluca, irreverente. Então, assim, é um sentimento comum nosso que a vida é uma coisa lindíssima, ela é ótima, ela é muito boa, entendeu? Tem que saber vivê-la, não é questão de ter grana, não ter grana, de ter mais, é uma expansividade natural que o jovem tem de descobrir, uma curiosidade,
né? E a gente procura manter um pouco isso hoje, né? Então todas essas pessoas assim são a tendência do mal, são a morte, o sofrimento, entendeu? São as opressões, né? A herança da escravidão no Brasil, a herança de violências da ditadura. Então, claro, na sociedade tem coisas perversas que são parte. Como é que nós vamos pensar que na Alemanha nazista o Hitler se manteve por tanto tempo? Teve que ser derrotado numa guerra. Os alemães não deram conta de tirar o Hitler, apesar de ter alguns que tentaram, né? Então, claro, é que existe. A sociedade é assim, ela é manipulada, né? O Goebbels é o famoso, é o doutrinador mestre, né? Que ensinou todos até hoje. Pela repetição, pela insistência, pela mentira, tergiversação, aquece a notícia, pega só um lado, todo aquele manual, aquelas 10 regrinhas que tem um jornalista de como puxar uma brasa para um lado. E tem, na sociedade tem os bandidos, tem o poder, ele é muito perverso também. Então, o que eu posso dizer? Vamos nos juntar e ser felizes, fortalecer as tendências boas, as coisas legais, a natureza, o amor, a diversão, o sexo, a cachaça, a maconha, não sei o quê, tudo, vamos lá. Né? Isso aí, assim, uma boa parte da minha geração padeceu, sofreu, correu graves riscos, teve graves prejuízos, mas continua buscando um pouco, de uma maneira mais ponderada, talvez, com a idade, né? Mas, vamos lá. Vamos construir um país bonito, vamos ser felizes aqui todo mundo. Tem lugar para todo mundo, para os pobres, para os ricos, para os pretos, para os brancos, amarelos, vermelhos. E como tu te vê como um músico agora em relação a antes de tu ter passado por tudo? Eu tenho muita pena, né, de não ter gravado meu primeiro disco em 1969. Eu ia participar do Festival da Record de 69. Era um maracanãzaço, assim, para qualquer compositor, ainda mais um compositor jovem, de província. Era um negócio, assim, imediatamente eu ia gravar meu primeiro disco, o Chico tinha 2, o Caetano tinha 1, eram meus amigos, eu convivia com eles. Então, eu estava para fazer um gol, eu estava na marca do pênalti ali, entendeu? Isso eu posso dizer com... Não sei se isso ia... as cagadas que eu ia fazer depois, eu não sei, mas estava ali uma boa chance, né? Tinha um ovinho bonito ali, chocando, uma flor querendo florescer. Então eu tenho grande mágoa disso. Não ter sido advogado, tá, tudo bem. Mas essa sim, porque é a coisa bonita que tu tem, a poesia, a música, né? Então, eu como músico hoje, eu me considero bastante bem realizado, como músico provinciano. Aí tem todos os problemas da carreira musical, do monopólio da mídia musical também, que é outro problema que incomoda todas as províncias, digamos, todas as músicas secundárias, né, que não estão lá coladas no poder, lá no Jardim Botânico da Globo, lá no Rio de Janeiro. Então, isso também... Tive músicas gravadas por intérpretes importantes, bom reconhecimento, viajei, cantei, fiz muitos discos, gosto das músicas que eu fiz, todas até hoje. Terminei de escrever um livro agora sobre elas. Então, achei que ficou legal, assim, o jardim ficou bonito, né? Podia ter sido um campinho maior, com as árvores grandes e tal, mas fiz a minha tarefa, não foi fácil, é muito difícil construir uma carreira aqui e... Tem não vou dizer um orgulho, mas tem uma sensação de que fiz a minha parte. Participei de movimentos coletivos de músicos, da Frente Gaúcha em 60, da Cooperativa em 68, toda a luta pela criação da Secretaria de Cultura nos anos 80. Então, toda a solidariedade latino-americana, cantei em muitos países, perdi tempo, perdi dinheiro, até corri riscos por isso. E, em compensação, ganhei amigos. Ganhei uma namorada um dia na Bolívia. Na época que o senhor estava sendo... Não, eu digo principalmente depois. Depois, na volta, entendeu? Rapidamente eu entrei em todo um circuito, principalmente latino-americano. O senhor conseguiu sentir um otimismo, pelo menos, de voltar a fazer Sim, tudo isso? totalmente. Ao Brasil. Não, tinha não só otimismo, porque eu tinha o desejo, né? Eu estava com aquele desejo encalhado 10 anos, então... E eu estava mais preparado já, tecnicamente, né? Meu primeiro disco, que eu gravei em seguida, logo que cheguei, foi todo baseado no meu tempo do Conservatório de Buenos Aires.
Ele tem uma densidade, ele tem uma qualidade, ele é o meu disco mais refletido, que ele foi mais bem chocado, digamos. Depois, quando tu entra na carreira, tu começa a gravar uns discos meio na corrida, assim, cada 2 anos tu faz um disco, um em São Paulo, outro no Rio. Então fica um pouco assim, vamos embora, não tem porque como andar de bicicleta, tem que estar pedalando. E então, mas para mim ficou legal. O balaio ficou com bonitas flores. É possível dizer que a ditadura marcou a tua vida, tua história, tua trajetória. Existe um Raul sem ditadura? Que foi? Desculpa, é que já passou do nosso tempo. Mais de 40 minutos de entrevista. Só deixa ele terminar essa daí. Não, é que no outro grupo que E tem uma outra depois que eu queria fazer que eu acho que precisa, mas vai essa depois. Não tem como eu olhar para mim mesmo sem ver o movimento estudantil, a geração dos anos 60, que a gente chama do Maio Francês, dos Beatles, o Ato 5, a vida no Chile, não tem. Eu sou totalmente uma grande mistura dessas coisas todas, né? Agradeço ter conhecido a América Latina. Tenho grande gratidão, grande amor por esses países, tenho amigos. Foi um privilégio ter chegado lá, esse perfume, não sei aonde, na beira do mar. Por exemplo, uma coisa essa eu não me acostumei nunca, é que no Oceano Pacífico o sol se põe. Para um brasileiro o sol nasce no mar, ele não se põe no mar. Então essas coisas assim, isso simboliza a contradição, né? Te adaptar e ao mesmo tempo tu tá sempre olhando para a tua pátria, né? Muitas vezes para a tua infância, onde tu foi feliz e tal. Então eu sou um pouco essa contradição, que deu legal no fim, assim. Eu fico um pouco tímido de falar assim, mas é isso aí. Certo. Eu acho que será que vale perguntar sobre as resistências dos outros países? Tá bom. Vamos tocar aquela música então? Só Tocar uma? fechar? Qual é? Aquela? Só o senhor explica um pouquinho essa música. Vou tocar todo o som, assim, os versos mais... que o pessoal já tá... Não, agora vai. Então eu falo dela ou não? Rapidamente, assim, só o que ela representa, só pra... Não, é uma música que o meu amigo Leon Gieco, compositor argentino, que é meu amigo desde aqueles tempos lá, e do conservatório, ele fez, e ela é uma música que foi se espalhando a partir da gravação da Mercedes Sosa, que ela fez em cima da Guerra das Malvinas, e o verso final fala da guerra. Então é uma música que fala do exílio, do futuro, da perda, da guerra, e ela foi se transformando numa música internacional. Ela tem 52 idiomas hoje, já a versão dela. O Solo Le Pido a Dios. E eu tive a felicidade de fazer a versão lá em 84 para o meu disco aqui no Brasil, e ela também hoje é uma música que é tocada no Brasil inteiro e tem dezenas de regravações aqui nessa versão que eu fiz, e ela é muito querida. Então ela virou Eu Só Peço a Deus. Eu só peço a Deus que a dor não me seja indiferente, que a morte não me encontre um dia solitário sem ter feito o que eu devia. Eu só peço a Deus que a mentira não me seja indiferente. Se um só traidor tem mais poder que um povo, que esse povo não esqueça facilmente. Eu só peço a Deus que o futuro não me seja indiferente, sem ter que fugir desenganado para viver uma cultura diferente.
Eu só peço a Deus que a injustiça não me seja indiferente, pois não posso dar a outra face se já fui machucado brutalmente. Eu só peço a Deus que a guerra não me seja indiferente. É um monstro grande e pisa forte toda a pobre inocência dessa gente. É um monstro grande e pisa forte toda a pobre inocência dessa gente.